Boa noite! Boa noite, meus queridos! Que a paz do Senhor, a graça de Jesus Cristo, a doce paz de Deus esteja aqui comigo na minha casa, esteja contigo aí na sua casa, onde quer que você esteja nesse momento. Que a paz e a graça de Jesus Cristo esteja conosco nesta noite. 18h50 em Tatuí, estado de São Paulo. Aleluia! Mais um dia, mais uma noite, né? Deste dia 25 de março de 2026. Já começou a entrar a irmã Cleide e o Kiko. Já entrou, né? Irmã Cleide, a paz do Senhor. Seja bem-vinda. Esta é a live do dia 25 de março de 2026. Estou aqui mais uma noite diante da presença do nosso Deus, diante desta telinha, para falarmos do amor de Deus. Deus, eu te agradeço, porque até aqui o Senhor nos ajudou. E por isso eu me encontro alegre, Senhor. Como, Senhor Deus, esse som deste hino que eu estou escutando, Senhor. Um som tão suave, um som maravilhoso que penetra no mais profundo do nosso coração. Deus, é no teu nome, Jesus, que eu estou iniciando esta live, nesta hora, quase 7 horas da noite, de quarta-feira, 25 de março. Eu te agradeço, Pai, pelo dia, por nos guardar, por nos proteger, e que nós possamos sentir a tua presença nesta live, com este louvor tão suave, tão gostoso de ouvir, Senhor. Como eu já disse, penetra no mais profundo da nossa alma, porque é um som em que foi feito, Senhor, para louvar o teu nome. É um hino sacro, é um hino espiritual, é um hino onde as notas musicais, elas falam conosco, ó Pai. E eu te louvo, Pai, por esta noite de quarta-feira. Eu te louvo porque eu sei que o Senhor está guardando a minha família para mim. Onde quer que eles estejam, o Senhor está presente. O Senhor está guardando para mim minhas filhas, meus genros, meus netos e minha bisneta. E sei que onde quer que eles estejam, o Senhor está guardando um por um. Está guardando a casa deles para mim e todos os seus pertences, ó Pai. Está guardando minha casa aqui e tudo que tenho na minha vida, o Senhor está guardando, Pai. Eu te louvo por esta live, simples, porque eu sou uma pessoa simples, mas cheia de sinceridade. Uma live feita de todo o meu coração, porque Deus, tu me conheces e tu me sondas e sabe que se eu estou fazendo esta live, tão somente é para que o nome do Senhor seja mais conhecido. Tão somente eu faço esta live para que o nome do Senhor seja falado, proclamado, o teu evangelho seja pregado a todas as criaturas, a todas as vidas que entrarão aqui, Pai. Eu não sei quem tanto vai ouvir, vai assistir esta live. Não sei até onde a longura, a distância
que alcançará o som da minha voz. Aleluia! Uma coisa eu sei, poderoso é o Senhor para alcançar o mais profundo rincão desta terra. Poderoso é o Senhor para alcançar os palácios. Poderoso é o Senhor para alcançar as autoridades do nosso país. Poderoso é o Senhor para alcançar onde estiver aquele homem, aquela mulher, aquele senhor, aquela senhora, aquela jovem, aquele jovem, aquela adolescente ou aquele adolescente. Sei que o Senhor é poderoso para levar a minha voz lá onde ninguém consegue entrar. Aleluia! Porque há lugares difíceis do ser humano entrar, mas a internet vai lá, Senhor. E eu creio, Pai, com toda a minha simplicidade, mas eu sei que o poder da palavra alcança a distância. O poder de uma pregação, ela faz obra aqui do meu lado, no meu vizinho, na minha vizinha, e faz obras também nas maiores distâncias. Para o Senhor não tem distância. Para o Senhor Deus, que fez o céu, fez a terra, fez o mar e nos fez também. Para o Senhor não tem distância que o Senhor não possa alcançar. Não tem profundidade que o Senhor não pode alcançar. Não tem largura que o Senhor não possa alcançar. Não tem altitude que o Senhor não possa alcançar. Para o Senhor Deus, tudo é possível. E é nesta fé que eu entro nesta live de hoje, 25 de março de 2026. Praticamente às 7 horas da noite já, Senhor. Eu estou aqui nesta quarta-feira para falar do teu grande amor, da tua grande misericórdia, para que teu povo fique sabendo que o Senhor não despreza ninguém, que o Senhor não rejeita ninguém, que o Senhor não perde nós de vista, mas que o Senhor nos enxerga, cada um de nós, aonde quer que estejamos. Deus, fica comigo nesta live desta quarta-feira. Me ajuda a falar somente a tua vontade. Me ajuda a ter sabedoria para falar daquilo que tu queres que eu expresse nesta noite. Alamanaias. Deus, que a bênção esteja comigo aqui no meu lar, nos meus vizinhos, na minha família, neste povo que vai entrar nesta live de hoje, na família deste povo que vai entrar. Eu quero que o Senhor alcance agora os cultos aonde vão ser realizados, em cada igreja do Senhor, onde tiver um povo teu reunido para te adorar, para te exaltar, para cultuar o teu nome. Que o Senhor Espírito Santo de Deus, que o Senhor Espírito Santo de Deus esteja nas reuniões, nas igrejas, em todas as denominações que servem o teu nome e pregam a tua palavra. Faz uma obra no meio do teu povo. Faz uma obra no meio do teu povo, Pai. Que teu povo venha, Senhor meu Deus, lembrar que tem que ter um compromisso contigo com muita sinceridade, com muita santidade, com muita fidelidade a ti, ó Pai. Abençoa o teu povo, abençoa a minha vida, minha família e todos que entrarão hoje em tempo recorde, como aqueles que entrarão após o término desta live. Amanhã, outro dia, mas que esta palavra terá o mesmo poder. Em nome de Jesus. E todo mal sai, vai para o abismo. Em nome de Jesus.
Amém. Glória a Deus das maiores alturas. Que oração gostosa. Que delícia. Aleluia. Falar com este Deus maravilhoso é muito bom. Servido? Falar com este Deus maravilhoso é muito bom. Entrou Val Quaresma, Ana Casemiro, Rosana Teles Miranda. Será que já entrou mais alguém aqui em cima? A Cleide, que já tinha entrado. Anice Carriel. Glória a Deus, sejam todas bem-vindas em nome de Jesus Cristo. Porque é em nome de Jesus que vocês são abençoadas por Deus. É em nome de Jesus que eu também sou abençoada por Deus. Aleluia. Entrou mais alguém aqui com comentário? É a Vilma. Vilma Pereira, bem-vinda. José Carlos Miranda, bem-vindo. Eu acho que você é novo na live, né? José Carlos Miranda. Que o Senhor te abençoe, te guarde, né? Que Deus venha advogar a sua causa, porque Deus conhece a sua vida e sabe a sua necessidade e sabe que tem algo aí que Deus tem que fazer pela sua vida. José Carlos Miranda. Deus, Ele está olhando tudo, José Carlos. Ele está vendo tudo. E Ele não deixa você sozinho. Deus vai pelejar por você, José Carlos. Deus vai pelejar por você. Amém? Glória a Deus, foi o que Deus me tocou para falar para você, José Carlos. Eu não conheço você, não lembro quem é você, mas Deus é aquele Deus que Ele entra na nossa vida e faz aquilo que é necessário ser feito, né? E eu, nesta noite de quarta, eu entrei aqui e eu quero testemunhar algo do que aconteceu comigo, porque assim, eu tenho um testemunho muito profundo. Hoje eu não vou dar meu testemunho, mas para quem já conhece sabe. Mas o meu testemunho, Terezinha Vieira, Deus abençoe, Terezinha. Para quem sabe o meu testemunho, sabe muito bem que passei por muitas provas após ter assim obedecido o chamado de Deus. Quando Deus foi atrás de mim lá no mundo, me tirou do mundo e me trouxe novamente para a gloriosa luz. Eu passei a ser provada e Deus me provou muito materialmente, porque no mundo eu tinha condição, mas eu estava no mundo, eu estava no pecado, eu estava na mais profunda lama do pecado. E Jesus foi lá e me tirou com mão forte, com poderosa mão, e me colocou num alto retiro. E tem me sustentado até hoje, vai me sustentar até o último fôlego da minha vida, num alto retiro. Aleluia. Mas Deus me provou. Ele quis ver se a Lisete amava mesmo Ele. E Deus começou a me provar materialmente. Porque aí eu fiquei com as mãos vazias. Agora, eu tinha me batizado nas águas, dia 21 de julho de 1985. Agora vai fazer 41 anos que Jesus me tirou do mundo, me salvou, me libertou, me transformou e tem me sustentado, como eu disse, vai me sustentar até o fim. E logo no início ali dos anos de 1985, Deus permitiu, que aí eu estava sem ninguém, né, para me ajudar materialmente. Eu não trabalhava, porque na vida que eu levava eu não precisava trabalhar. E de repente Jesus me chamou e eu obedeci. Desci as águas do batismo, como o próprio Deus falou comigo. Desce as águas do batismo, obedeça, Lisete. Desce as águas do batismo, larga de tudo e o pão não vai faltar na tua mesa.
Foi essa palavra que Deus me disse no dia do meu batismo, porque eu ainda estava com compromisso ainda com o mundo, até o dia que eu fui lá no batismo, que foi em um domingo à tarde. E naquele dia o Espírito Santo veio até mim, na beira daquele lago, onde nós estávamos todos reunidos, o povo de Deus, para ter um batismo. E aquele dia, o pastor José Gentil de Campos, ele falou: vamos dobrar nossos joelhos e orar antes de começarmos o batismo. Eu também dobrei meus joelhos. Eu também desci na presença de Deus, ainda que eu estava ainda com ligação, né, com o pecado até aquele dia. Mas eu entendi que era hora de eu colocar meu joelho no chão. E eu, na verdade, quando eu dobrei meu joelho, o Espírito Santo falou comigo: Lisete, desce as águas do batismo, larga de tudo e o pão não vai faltar na tua mesa. Então eu me batizei sabendo que eu tinha que cortar todo o relacionamento meu com o mundo, todo o relacionamento humano com pessoas humanas lá do mundo. Eu tinha que cortar, né? Amizade, assim, daquela maneira com que eu vivia, com uma vida promíscua. E eu sabia que eu tinha que cortar todas as coisas que desagradavam a Deus. Eu tinha convicção disso. E eu obedeci, Deus me ajudou. E eu obedeci. E porque eu obedeci, agora eu não tinha ganho, eu não tinha dinheiro. E eu tinha que trabalhar. Eu tinha dois filhos. Eu tinha o Júnior, que é o meu primogênito filho, que hoje já dorme no Senhor, porque ele teve um acidente de avião. E tem a Serginha. E eu tinha que trabalhar para pôr o pão em cima da mesa. E eu comecei a trabalhar. Olha, que eu nunca tinha feito faxina na minha vida, porque eu sempre fui escriturária, né? Eu trabalhei em escritório de contabilidade desde 13 anos e meio. Então eu não sabia o que era trabalhar num serviço assim mais pesado, mais puxado, como é uma faxina. Mas foi isso que Deus preparou para mim, após eu ter me batizado, e Ele me lavou, e Ele me limpou. E o sangue de Cristo me purificou de todo o pecado. E eu sabia que eu tinha que estar na presença dele com uma vida reta, com uma vida digna, com uma vida trabalhando com o meu próprio suor, para me ganhar o meu dinheiro, para me cuidar do meu casal de filhos que eu tinha. E naqueles dias, sendo provada, um daqueles dias, eu senti uma vontade tão grande. Talvez alguém diga: nossa, mas que testemunho tão pouca coisa. Mas não é pouca coisa não, porque eu estava na presença de Deus, como ainda pela misericórdia de Deus, eu continuo na presença de Deus. E Deus vai me ajudar, eu vou continuar na presença dele até o fim. E eu estava já na presença de Deus, eu já tinha escolhido ficar do lado de Cristo. Eu já tinha escolhido obedecer a Cristo. E naquele momento eu decidi: mundo acabou, como ele mesmo disse, desce as águas do batismo, larga de tudo e o pão na tua mesa não vai faltar. Foi o que Deus falou comigo na hora do batismo. E eu obedeci, eu me batizei. Aí começou as provas. E teve um dia, eu estava sem dinheiro e eu estava com uma vontade de comer um pão doce. Sabe aquelas roscas redondas assim, que é pão doce, que é coberto com creme, cheio de coco, assim, aquele pãozão bem gostoso? Eu tava com vontade de comer aquele pão. Aquilo vinha na minha cabeça, porque outrora eu tinha dinheiro para comprar o que eu queria, mas agora eu tinha voltado aos braços do mestre, e o mestre não gosta que a gente vive uma vida errada. Eu tinha que fazer tudo direitinho, eu tinha que ser fiel a Deus, se eu quisesse vencer na vida. Já que Jesus me tirou de lá, me limpou do pecado, agora eu quero ficar com Jesus, para um dia eu entrar na glória. E esse dia, eu estava com aquele desejo, irmãos. Eu não tinha dinheiro, e eu queria esse pão e queria leite. Eu queria tomar um leite com aquele pão de rosca, pão doce. O que eu fiz?
Eu sabia já, eu já sabia que se eu falasse com Deus, Ele ia me dar. Porque Deus me provou mesmo, e prova até hoje. Deus me provou ali. E eu fui lá, dobrei meu joelho, pus a minha boca no pó, lá, fechei a janela, fechei o quarto da minha casa. Minha casa era no fundo do terreno, assim, sabe? Nós construímos na divisa, assim, do terreno. Então, quem olhasse da rua, via que a janela estava fechada e a porta estava fechada, o vitrô estava fechado. E nessa hora em que eu estava orando para pedir o pão de rosca doce e o leite, que eu estava, as lombrigas pulando na minha barriga, eu orando ali, falando para Deus que Ele mandasse condição para me comprar. Eu estava, aguava a minha boca. E eu não podia fazer nada errado. Eu tinha que esperar no Mestre. Eu tinha que esperar no Senhor dos Senhores. Porque Ele me chamou de volta para os braços dEle. E Ele me acolheu com amor, perdoou os meus pecados e me levantou pela misericórdia do Senhor. E eu agora, ali, pedindo a Deus um pão de rosca, sabe? Com aqueles cocos por cima, com aqueles creme amarelo por cima. E um saquinho de leite. Eu orei, terminei de orar, clamei, chorei aos pés do Mestre. Falei, tu sabes que eu quero ser fiel a ti, Pai. Porque não foi fácil. Porque a pessoa com quem eu convivia no mundo vivia no meu calcanhar. Queria me ajudar materialmente. Olha bem, ele queria, mesmo como ele dizia, não quero... Não vou pecar com você mais. Você não quer? Mudou sua vida? Não quero tocar em você. Mas eu quero te ajudar materialmente. Só que eu me lembrava que Deus falou, Lisete, desce as águas do batismo. Larga de tudo. E o pão não vai faltar na tua mesa. E aquilo ficou lacrado no meu coração e na minha mente. E eu dizia, eu sei que o Senhor vai me dar. Terminei a oração com os olhos inchados de tanto chorar. Terminei a oração, veio ao meu coração, desce a casa do diácono Levi. Ele morava acho que duas ou três travessas para baixo na minha casa. E eu obedeci a voz de Deus, desci na casa do diácono Levi Silveira, pai do pastor Márcio, lá de Boituva. Pastor Márcio, que dirige a Igreja Brasil para Cristo de Boituva. Desci lá. Quando eu bati palma na casa dele, ele saiu na porta e ele falou, Lei, que era a esposa dele, venha ver quem está aqui. Eu pensei, ué, não sou tão conhecida deles, né? Porque essa alegria de me ver no portão, e veio ao meu encontro, entre, irmã Lisete. Ô, Lei, eu falei para você, ó quem Deus trouxe aqui. E eu fiquei sem entender na hora, né? Na hora eu entendi só, que alegria de me receber. Amados, daqui a pouco ele falou assim, né, Lei, não falei pra você? Olha o que ele falou daí pra mim quando eu desci na casa dele. Ele falou assim, irmã Lisete, ele estava trabalhando na esquina da minha casa, lá na Doutor Laurindo. Ele estava construindo um prédio na esquina da minha casa. Depois tinha mais uma casa. A segunda casa era a minha, onde eu morava. E ele disse para mim, eu estava lá trabalhando na construção, e eu ouvi a voz de Deus, irmã, que disse para mim, vai e compra um pão doce, redondo, com aquele creme amarelo assim, trançado, com coco por cima e um saquinho de leite, e leva para minha serva Lisete. Ele contando já na casa dele para mim. Aí ele disse, aí eu deixei lá a construção, fui até a frente da sua casa, olhei para sua casa e vi tudo fechado. Aí eu disse para mim mesmo, ele contando, ele falou assim, aí eu disse para mim mesmo, coisa da minha cabeça, acho que eu quero muito bem. Ele com a irmã Maria me queria muito bem mesmo. E ele já é falecido, a irmã Maria ainda é viva, serve a Deus com alegria. Aí eu falei, porque ele pensou assim, é porque a gente quer muito bem, irmã Lisete, a gente fazia muita obra junto, a gente se dava muito bem, uma comunhão espiritual que nós tínhamos, que era a coisa mais linda, fazíamos muita obra de Deus juntos. Aí ele pensou, né, porque eu quero bem, irmã Lisete,
tá vindo de vontade de dar o pão para ela. Daqui a pouco a voz de novo. Vai comprar um pão assim, um saco de leite e leva para minha serva Lisete. Ele tornou a ir na frente da minha casa, minutos depois. Minha casa fechada. E eu estava orando lá dentro, de boca no pó. Aí de novo. Foi 3 vezes. E ele falou, ai, coisa na minha cabeça. Vou embora, já deu a hora dele ir embora, né? Terminou o serviço dele de pedreiro. Desceu embora para casa. Nesse inteirinho, o Espírito Santo me faz terminar de orar lá em casa. Falou comigo que era para descer na casa dele e eu desci. Aí todos nós choramos porque ele falou assim para mim, sabe por que você desceu aqui? Porque eu vou comprar agora para você esse pão que você quer. Esse leite que você está querendo. Viu, Lei? Dá o dinheiro aqui para mim. E ó, irmã Lisete, eu vou comprar 2 pão, 2 leite, porque aí nós comemos um aqui junto com a sua visita e depois para ir embora você leva para sua casa o pão inteiro e o saquinho de leite inteiro para você comer com seus filhos. Aleluia, libicalamas. Arabacharamanás, turicantalamas. É difícil viver pela fé, mas é tão gostoso viver pela fé. Porque você vê Deus assim, visivelmente, você consegue enxergar Deus. Você consegue sentir o toque de Deus na sua vida. E naquele momento oramos ali. E na época diácono Levi, porque ele quando faleceu ele era pastor já também. Oramos ali, choramos de alegria na presença do Senhor. E eu me despedi, voltei para minha casa com o pão e com o leite agora. Para os meus filhos também comer junto comigo. Amados, parece uma coisa para alguns tão fútil. Parece uma coisa tão pequenina. Para alguns parece que não tem valor. Mas só para quem está passando pela dificuldade. Só quem está passando pela escassez. Só quem está passando por uma prova que Deus envia para provar se somos fiéis a Ele. Porque naquele momento Deus me provou. Porque era tão fácil para mim. Eu mandar recado para alguém e dizer, mande aí tanto. Mandava. Mas Deus tinha me avisado. Desce as águas do batismo e larga de tudo. E o pão não vai faltar na tua mesa. E eu entendi que era de tudo. E eu entendi que se eu pegasse dinheiro daquela pessoa que era muito bem financeiramente, porque eu vivia uma vida de madame com essa pessoa. Eu entendi que se eu pegasse dinheiro dele para mim viver, eu estava desagradando a Deus, porque ele disse que o pão não ia faltar na minha mesa. E eu jamais, eu queria. Inclusive essa pessoa tinha vaca de leite e um dia pelo meu filho, ele foi até o serviço do meu filho lá, que ele lavava, ajudava lá numa borracharia, ganhava mixaria. E um dia ele foi lá nessa borracharia e levou 2 litrão desse de Coca-Cola cheio de leite. Meu filho trouxe. Falei, olha Júnior, hoje eu vou ficar com esse leite aqui, mas quando fulano chegar lá e disser para você, Júnior, eu trouxe isso para você levar para sua mãe, Júnior, não pegue mais. É uma coisa dura, né? Mas obedecer a Deus é melhor do que sacrificar. Eu sabia que eu tinha que obedecer a Deus na íntegra para me ter vitória. E eu falei, você fala para ele, Júnior, que a mamãe não vai aceitar, porque é um propósito que eu tenho no meu coração, porque Deus está me provando agora, mas Ele vai me aprovar. Deus, contei, o Júnior já entendia um pouco, né? Ele já tinha ali os seus 14 anos. E ele já entendia. E eu disse, a mamãe não pode aceitar nada dele, porque eu estou assim, duvidando do poder de Deus, duvidando da promessa que Deus fez para mim, na beira, lá da lagoa, lá do lago, onde eu me batizei. E eu falei aquilo para ele. Ele falou, tá bom mãe, eu falo. Falei, olha, fala com educação, fala com amor, mas diz a verdade. Sabe, fala assim, olha, minha mãe mandou agradecer ao senhor, mas ela disse que ela não vai mais aceitar, porque ela sabe que Deus vai cuidar dela.
que Deus é o pastor dela e que nada vai faltar. E ele foi e falou. E aquele senhor entendeu. Embora ainda continuava, ficou uns 2 anos se preocupando comigo, encontrando com a minha família e querendo mandar uma quantia de dinheiro para mim, e pedia para minha família que não contasse que era ele que tinha dado, né? No caso a minha irmã carnal. Ele vinha até a minha irmã Débora, minha amada irmã Débora, querida. Ele vinha até a casa de Débora e dizia: olha, Débora, essa quantia é para Lisete, entrega para ela. Mas eu já tinha avisado: Débora, se você pegar, você fica responsável perante Deus, porque eu não vou aceitar mais. Eu tenho um Deus que é meu pastor e nada vai me faltar. É Ele que cuida de mim agora, Débora. Ele me tirou do pecado, agora Ele vai cuidar de mim até o fim. E minha irmã Débora também, uma mulher de Deus, falou: tá bom, Lisete, tá bom, a próxima vez que ele vir eu vou dizer que você não quer. Falei: isto mesmo, não quero nem um fio de linha de ligação com ele. Não porque eu maltrato ele, não porque eu falo mal dele, não, ele foi um anjo na minha vida. Ainda que no pecado, mas ele cuidou muito bem de mim, né? Ainda que amigada, mas ele cuidou muito bem de mim. Ele tinha condição também e tinha muito carinho por mim. Ele tinha muito amor pela minha vida. Foi muito difícil a nossa despedida. Ele chorou muito, ele não queria me deixar que eu separasse dele. Mas eu obedeci a voz de Deus na íntegra. E Deus teve de consolar o coração dele. Mas ele ficou 2 anos querendo que eu voltasse a ter uma vida com ele. Mas eu dizia: eu não posso, porque Jesus já tirou eu dessa vida, porque ele não poderia casar comigo, porque a esposa dele não dava o divórcio. Na época, lá em 85, né? Naquela época, ela não dava. Era muito bem material e ela não queria dar o gosto, né? Então ela dizia: eu não dou o divórcio. E eu não poderia ficar com ele, já que Deus estava me chamando para trabalhar na obra dele de novo. E eu prefiro obedecer do que sacrificar. Eu prefiro me atirar no braço de Jesus, porque com ele eu tenho tudo, ele é o meu pastor e nada me faltará, do que ficar acreditando e confiando no homem. Ainda que ele foi excelente pessoa para mim, nunca me maltratou, nunca me bateu, nunca me xingou, era carinho, 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 carinho. Mas eu sabia que aquele carinho tinha fim, um dia ele poderia partir. Agora Jesus não! Eu sabia que Jesus ia até o fim comigo, me carregando no colo como ele me carrega, me amando como ele me ama, suprindo tudo para mim como ele tem me suprido nesses 40 anos, que vai fazer 41, dia 21 de julho agora, que eu sirvo ao Senhor, que ele me tirou do pecado. Eu tenho a certeza que se eu obedecesse, eu seria bem-aventurada. Então eu tive muitas vezes oferecimento da parte dele para me ajudar materialmente. Ficou 2 anos ali, até que eu orei tanto, tanto para Deus fazer ele voltar para a esposa. E ele voltou para a esposa, e Deus o levou para a eternidade junto com a esposa. Ele voltou com a esposa, ainda viveu acho que uns 2, 3 anos com a esposa. Depois ele ficou muito doente. E tem uma coisa maravilhosa, que as sobrinhas dele, as famílias dele, eu preguei o evangelho para eles, e eles aceitaram a Jesus. E tinha as 2 sobrinhas dele que estavam já bem convertidas no evangelho. E eu falei: vão lá orar para o seu tio, porque Jesus quer salvar a vida dele. E elas foram, as 2 foram, e do jeito que Deus mostrou, elas fizeram para ele, oraram e perguntaram se ele queria aceitar Jesus como Salvador. Logo, logo, Deus levou ele para a eternidade. Isso me alegra, ainda que eu convivi com ele em um pecado, sem ser casada com ele. Mas no final, Jesus ainda salvou a vida dele, porque enquanto eu vivi com ele, eu falei muito de Deus para ele. Porque eu já era conhecedora da palavra de Deus.
E Deus fez uma obra nele também. Então hoje, eu sei que apesar de ter sido uma queda na época, ter sido um pecado que eu cometi, mas Deus mudou a história, me tirou da lama do pecado e ainda fez com que as sobrinhas dele, que eu tinha falado de Jesus para elas, elas tinham aceitado Jesus, já estavam trabalhando na obra de Deus, tudo. E elas foram até a casa dele fazer uma visita para o tio e oraram por ele e convidaram ele para aceitar Jesus. E ele aceitou e elas oraram por ele. Então Deus fez uma obra completa. E essa parte do pão que eu dei o testemunho é um testemunhinho. Eu tenho muitos testemunhos de fé. Eu tenho muitos testemunhos de providência. Eu tenho muitos, imagina em 40 anos, quanta coisa eu já vi que Deus fez para mim. Quantas coisas eu já vi que Deus fez para mim. E para minhas filhas, que depois que eu também deixei essa vida, Deus também trouxe meu esposo de volta, o que tinha separado de mim e divorciado de mim. E ficou 12 anos com a outra. Depois Deus trouxe ele de volta. E aí gerou em mim a Beatriz, que é a minha caçula. Minhas filhas são lindas. Sergínia, doutora Sergínia. Ela é psicanalista, a Sergínia. A Beatriz, minha caçulinha, ela também é outra bênção. A Sergínia é bênção. A Beatriz é bênção. Meu genro Wagner, que é o esposo da Sergínia, é bênção. Meu genro Washington, que é esposo da Bia, pai do Brian, meu neto. Minha neta Júlia, meu neto Emanuel, 2 metros de altura. A companheira dele, a filhinha dele. São todos maravilhosos, a minha família que Deus me deu. Então, amados, é assim que Deus faz. O que está errado, Ele conserta. O que está quebrado, Ele recupera. Ele restaura. Porque a minha vida Deus restaurou por completo. Hoje eu sou feliz. Hoje eu sei que se Jesus voltar de madrugada e eu estiver dormindo, eu já vou acordar na glória. Aleluia. Hoje eu tenho certeza de salvação. E naquele tempo, com todo o dinheiro que eu tinha, com toda a pompa que eu tinha, porque eu podia, a pessoa tinha muito dinheiro, carro zero, mas eu acordava de madrugada pensando, se Jesus voltar, porque eu já era conhecedora da palavra, se Jesus voltar eu vou para o inferno. Então eu não tinha paz, eu não tinha alegria completa, né? Mas hoje eu tenho alegria completa, até porque aquele que coabitou comigo em um erro, na última hora, 2, 3 anos antes de Jesus levar ele aceitou Jesus como Salvador. Olha que obra linda. E a família dele então? As sobrinhas, sobrinhos, filho de sobrinhas são pastores, são presbíteros, são diaconisas. Olha que obra que Deus fez. Conheci ele, pecando com ele. Mas Deus consertou tudo e não pude ganhar a família dele para Jesus. E ele também foi salvo um pouco antes de partir para a eternidade. E eu continuo aqui fazendo a obra de Deus. Aleluia! Quantos testemunhos eu tenho para dar para vocês. Contar o quanto Deus é poderoso para sustentar uma mulher que é tão frágil, né? A própria Bíblia nos diz que nós somos a parte mais frágil, o homem mais forte. Mas quando Deus está em nós, nós nos tornamos uma leoa, cheia da graça de Cristo, cheio do poder de Deus, cheia da autoridade de Deus, cheia da beleza de Deus, aleluia! Cheia da sabedoria de Deus. Quando Deus está conosco, o mal não tem poder sobre nós. E vamos vencendo, uma vitória atrás da outra. Provas vem, mas é uma vitória atrás da outra. Por isso eu faço um convite, creia em Deus, entregue a sua vida para Deus nesta noite.
Eu sou testemunha viva do que Deus pode fazer por uma pessoa que estava redondamente perdida no mundo, aprofundada no pecado. Deus consertou tudo na minha vida. Tudo. Tudo. Hoje eu sou feliz. Hoje eu sou completa. E tenho certeza da minha salvação. Que se Jesus voltar agora, eu pregando aqui, e Ele me levar, eu sei que eu já estarei com Deus, lá no paraíso. Aleluia! Isso é certeza que Deus nos dá. Para o filho e para a filha, que considera Deus como pai, que considera Deus como seu pastor, que nada vai te faltar. Essa obra é maravilhosa. Eu louvo a Deus por tudo que já passei. Conforme Deus for me dando, eu já fiz um pensamento, de sempre que Deus me dá um testemunho para me contar aqui, eu vou contar. Vai edificar a sua fé, vai mover a sua fé, porque se Deus fez para mim, Ele também faz para você, se você crer. Se você obedecer, Ele vai mudar a sua vida. De caos, vai passar a uma vida superabundante. Porque Deus não dá uma vidinha, Deus dá vida e vida com abundância. Para aquele que quer que Deus reja a vida dele ou dela. Se você quer que Deus domine a sua vida, pode ter certeza. Você vai ter luta. Deus passa a gente na moenda. Ele trabalha na gente para a gente realmente ser modelada pelo Espírito Santo de Deus. Somos um vaso. A Bíblia diz que nós somos vasos. E um vaso, ele tem... qual é a necessidade de um vaso? É enfeitar um local. E nós somos vasos de Deus. E temos que estar cheio do óleo do Espírito Santo, para nós exalarmos o bom cheiro de Cristo através da nossa vida. Tá bom, amados? Estou muito feliz por essa live. Eu amo quando eu sinto Deus dominando a minha palavra por palavra do que eu vou falar. Eu amo quando Deus me domina. Amo, né? Quanta gente entrou aqui. Que vocês sejam abençoadas, abençoados por Deus. Que a família de vocês seja alcançada. Eu vejo alguém aqui chorando muito. Você que está assistindo, lágrimas está correndo assim, escorrendo assim no seu rosto. Você está chorando muito porque você foi tocado. Você foi tocada pelo Espírito Santo de Deus. Deus falou com você através desse testemunho que eu dei aqui nesta tela. Deus falou com você. Bendito é você. Bendita é você que entendeu o que Deus falou. Tire essa lição para você e procure crer que para você também Deus tem coisas maravilhosas. Mas creia em Deus, entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Eu não sou melhor do que ninguém. O que aconteceu comigo foi, simplesmente eu quis obedecer à voz de Deus e quero. E com isso, quando alguém obedece à voz de Deus, vitória em cima de vitória. Vitória em cima de vitória. Não tem prova, irmã Lisete? Claro que tem. Nós somos lapidados através das provas, das dificuldades. E é ali que nós nos prostramos mais diante de Deus e pedimos a misericórdia dEle. E pedimos a sabedoria dEle, o entendimento dEle, o discernimento que Ele pode dar para nós das coisas. Para nós não murmurarmos, para nós não reclamarmos. Fiquemos nos pés de Jesus. Ele tem tudo para mim. Ele tem tudo para você e sua família. Eu sei do que eu estou falando. Confia no Senhor, porque o resto, meus amados, queridos espectadores da minha live, o resto Deus faz para nós. Deus, eu quero abençoar esta amada, este amado que entrou na minha live. Eu quero abençoar aqueles que ainda vão assistir agora após o término desta live. Abençoa, Senhor, a família, os filhos, os netos. Abençoa este casamento. Abençoa, Senhor Deus, essa parte material desta pessoa. Abençoa, Senhor Deus, e dá fé para vencer e não fé para eles
Fé para vencer e não fé para ser vencida, Pai. Nós não podemos ter fé para sermos vencidos. A nossa fé tem que ultrapassar os limites e crermos, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Eu abençoo este povo teu com as ricas bênçãos do Senhor, com a tua unção que muda a vida. Ó Deus, que a tua graça esteja sobre cada vida que entrou nesta live, sobre a minha vida que estou aqui no meu lar, sobre a vida das minhas filhas, meus genros, meus netos, minha bisneta, na casa deles, nos pertences dele. Cobre com o teu sangue eles agora para mim. E também a todos que assistirão esta live. Abra o caminho para cada um de nós. Em nome de Jesus. Faz assim com a mãozinha. E eu vou te abençoar. Isso aqui é a atitude de receber. E eu vou te abençoar. E que o grande amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo esteja comigo, com a minha família, contigo e com a sua família. Não só agora, mas para todos sempre. E todos digam amém! Glória a Deus! Abraço para todos. Uma boa noite feliz na presença do Senhor. Beijo ungido no teu coração, que Deus vai alegrar o teu coração. Amém? Tchau, tchau.